moradia, entendida como problemática social e urbana, manifesta-se de forma concreta na ocupação espacial das cidades brasileiras através da presença de aglomerados subnormais, localizados em áreas centrais ou periféricas, constituídos sobre encostas, mananciais e mangues, onde a autoconstrução representa a forma de morar da maioria dos excluídos da cidade formal. A paisagem construída de grande parte das regiões metropolitanas é marcada por um cenário de precariedade do morar, caracterizado por inúmeras carências e inadequações. A moradia, bem simbólico e material, é o elemento de exclusão permanente da grande parcela da população pobre. O problema no país é expressivo, tendo em vista a demanda indicada no déficit habitacional e da grande população moradora de favelas. É um problema histórico no país, com quase 100 anos de iniciativa do poder público em intervir na questão. Após quase um século de diferentes experiências, políticas habitacionais, leis, decretos, códigos de controle, planos, estatuto, o arcabouço legal criado não foi capaz de proporcionar o acesso da população mais pobre ao direito fundamental que é a moradia. O problema persiste, se materializa e piora. A solução do problema do acesso à moradia para os mais pobres é uma equação complexa, que depende de um conjunto de variáveis articuladas. Discutir tal problemática pressupõe ampliar o olhar em direção a outras questões transversais e interdisciplinares que envolvem compreender a produção do espaço urbano, do qual participam uma multiplicidade de agentes sociais. Partindo dessas reflexões, alguns questionamentos iniciais encaminharam para a definição do tema dessa tese de doutorado. Por que o problema do acesso à moradia persiste após diferentes propostas de políticas habitacionais urbanas implementadas? Seria o Estado o único responsável pela provisão da habitação social? Isso não depende da participação e contribuição de diferentes atores sociais? Quem seriam esses atores sociais? Partindo desses questionamentos norteadores, essa tese de doutorado, desenvolvida no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo, insere-se no campo das pesquisas sobre habitação social e possui como eixo temático central o debate sobre a provisão da moradia para a população de menor renda, excluída do mercado imobiliário formal. A pesquisa parte da premissa que o debate sobre a questão habitacional brasileira envolve uma multiplicidade de atores cuja participação e articulação são importantes instrumentos que pactam na provisão da moradia. De forma específica, aborda os espaços institucionais e não institucionais, onde a habitação foi pauta e agenda como problema social discutido por diferentes atores. A investigação busca compreender as formas de participação e articulação desses atores, as propostas, práticas, experiências e ações que contribuíram para a viabilização da moradia, assim como busca apontar, analisar e discutir entraves, limites e possibilidades da atuação, interação e interlocução dos atores envolvidos, fatos que podem estar relacionados aos instrumentos legais, às políticas habitacionais, dentre outros. Essa tese de doutorado possui duas hipóteses. A primeira, que em diferentes períodos históricos, agentes sociais estabeleceram relações e vínculos para discutir a problemática habitacional. Porém, a articulação, a participação e a interlocução desses grupos e indivíduos não foram isentas de contradições, conflitos e reivindicações que impactaram na provisão da moradia. A segunda hipótese é que as discussões e mobilizações sociais por políticas e iniciativas públicas em habitação são importantes instrumentos para combater a inércia das ações em buscar soluções para a questão. Para a construção das evidências em um contexto mais amplo de análise estrutural e conjuntural, a tese adota as escalas de abrangência nacional e local para discussão. O Brasil, com abordagem sobre a problemática habitacional, o município de São Paulo, estudo de caso, e, por fim, o município de Vitória, objeto empírico de investigação. A base teórica com a qual este trabalho pretende discutir engloba autores da geografia, sociologia, filosofia e arquitetura que se inserem nos seguintes eixos temáticos: produção do espaço urbano por agentes sociais, movimentos sociais urbanos, políticas habitacionais e história da habitação social. Utiliza-se como base os autores Marcelo Lopes de Souza, Roberto Lobato Correia e Lúcio Kovarik para compreender a produção social do espaço urbano e os agentes sociais envolvidos. Para a investigação sobre os atores envolvidos nas diferentes políticas habitacionais, se apropria de Nabil Bonduque, Flávio Vilaça, Hermínia Maricato, Maria da Glória Gore e outros autores, como Éder Sader, Sérgio de Azevedo e Luiz César de Queiroz Ribeiro. Como suporte metodológico, a tese se ampara em pesquisa bibliográfica, em artigos, teses, dissertações e livros, em fontes primárias, representadas por leis, planos, políticas e programas habitacionais,
atas de reuniões, de eventos e de conselhos, todos relacionados à habitação, em reportagens de jornais e em fotos, e, por fim, em entrevistas com atores sociais que se destacaram no âmbito da atuação na questão da moradia. Para as 3 escalas de abrangência dessa tese, pretende-se abordar em diferentes recortes temporais os seguintes aspectos. Para a escala brasileira, no período do século XIX a 2018, caracterizar a problemática habitacional, compreender a gênese do debate que evidenciou a habitação como problema social, apontando os agentes sociais envolvidos, suas ações e espaços de discussão. E analisar as diferentes políticas habitacionais sobre o aspecto da participação e articulação social, evidenciando os agentes envolvidos, suas reivindicações, mobilizações, conquistas e insucessos. Para o município de São Paulo, estudo de caso desta tese, o recorte temporal aborda o período de 1989 a 1992, momento de intensas experiências e articulações de atores no campo da provisão habitacional. Pretende-se compreender e analisar a política municipal de habitação da gestão da prefeita Luísa Erundina, definida em função da sua importância como momento de intensas mobilizações e articulações dos movimentos sociais de moradia, direcionadas ao poder público, que se concretizaram em práticas e experiências que repercutiram na questão da moradia, em um cenário de mudanças no país, de redemocratização política pós-Constituição de 1988 e de falência do BNH. Entram em cena atores sociais em busca de alternativas para solucionar o problema do acesso à moradia para os mais pobres. Para a escala nacional, interessa responder e refletir sobre as seguintes questões. Quais são os atores sociais que participaram das diferentes políticas habitacionais no país? É possível articular esses atores e viabilizar uma política habitacional que reproduza o interesse de todos os envolvidos? A política habitacional é sempre a mesma e os atores sociais mudam? Ou são sempre os mesmos para diferentes políticas habitacionais? Ou não houve nenhum deles em determinadas políticas habitacionais? Para a Vitória, escala empírica de estudo, o recorte cronológico para aprofundamento da investigação vai de 1960 a 2018, período que compreende um intenso processo de transformações sociais, políticas e econômicas que impactou na conformação e ocupação do seu espaço urbano. Por outro lado, a amplitude cronológica pretende considerar os antecedentes a esse período, buscando compreender, sob uma perspectiva histórica, em qual momento a moradia passa a ser um problema social a ser debatido na capital capixaba, seus impactos e a busca de soluções para enfrentá-lo. Dessa forma, a tese retrocede ao século XIX com uma linha de investigação que compreende o fim desse século ao ano de 1960. Momento que a cidade passou por transformações em seu sítio físico, ocasionadas pelos projetos urbanísticos propostos para melhorar, embelezar e modernizar a capital capixaba e por outras intervenções que buscaram solucionar a ausência de terra para a expansão urbana. Nesta inserção, a tese pretende construir, no âmbito historiográfico da moradia social, do urbanismo e do planejamento urbano, a trajetória das transformações da cidade de Vitória sobre o aspecto da formação dos seus assentamentos informais e da produção formal da habitação social. Pretende-se realizar um olhar para o despertar de um problema social que provocou ações e reações, que reproduziu e consolidou a forma de morar de muitos excluídos. Em síntese, a tese busca apontar para o município de Vitória, capital do Espírito Santo, no período de 1960 a 2018, quem são, onde realizam seus debates, qual momento e contexto, como realizam, por que discutem e reivindicam os diferentes atores sociais que participaram do debate sobre a provisão da moradia. Esta tese, ao registrar e analisar o debate pela provisão da moradia de diferentes atores, assim como as suas experiências na provisão da habitação, apontando seus limites e potenciais alcance, fornece subsídios para a formulação de novas políticas habitacionais, sendo uma contribuição importante. Outra contribuição pauta-se na identificação do protagonismo de atores sociais na reivindicação pelo direito à moradia no município de Vitória, seus espaços de debate, suas formas de reivindicação, o engajamento e a articulação. Suas propostas e materialização de suas ações consistem em valorizar a luta e a história daqueles que buscam a mudança de uma realidade que pode ser alterada.